Olá pessoal, então agora nesse segundo vídeo vamos falar sobre essa proposta, que é uma ideia que surgiu a partir de experiências, no caso minha, do Wilson e do Tácito, e que a gente tentou colocar no livro para dar uma ideia de como que a aprendizagem do mini basquete pode ser feita com um pouco mais de adequação e também pensando muito nas crianças, na forma como elas vão jogar basquete. Então vamos lá. Bem, agora nós vamos falar especificamente sobre essa proposta, né? Então é muito importante, né, que para que uma proposta pedagógica tenha sucesso, que a gente possa considerar alguns aspectos. Primeiro, o que a criança conhece sobre o basquete. Isso é muito legal da gente perguntar para essa criança o que ela sabe, qual é a vivência dela no esporte, se ela assiste basquete, enfim. Acho que isso é legal porque, de uma certa forma, você começa a acolher essa criança no mundo do basquete. Um segundo aspecto muito importante que eu venho falando durante todo esse vídeo é a contextualização dos movimentos na realidade do jogo. Aquilo que eu falei anteriormente, que é você utilizar as situações do jogo para poder criar as atividades. Outra coisa importante é a inclusão desses alunos. É muito importante que eles se sintam parte do processo e que eles sejam estimulados a resolver problemas e não simplesmente repetir as coisas que o professor manda fazer. E para que isso seja realmente feito de uma forma adequada, é muito importante que a gente sempre crie situações de desafio para essas crianças, sejam desafios individuais ou desafios grupais. Então vamos lá. Então essa proposta ela se baseia numa progressão de aprendizagem. Essa progressão de aprendizagem ela surge a partir dos objetivos que são determinados para cada aula ou para cada treinamento, e esses objetivos são definidos a partir de temas gerais que têm tudo a ver com a interação do ataque e defesa no basquetebol. O segundo aspecto dessa proposta é o que eu chamo de situações de aprendizagem, né? E essas situações de aprendizagem são desenvolvidas pelas atividades ou por conjuntos de atividades. Essas atividades ou esse conjunto de atividades são organizadas pelo professor de acordo com o nível de desenvolvimento da turma e de acordo também, evidentemente, com a estrutura que ele possui para poder realizar essa atividade ou esse conjunto de atividades. Esse modelo que vai ser apresentado, ele independe da fase de aprendizagem ou do método escolhido. Ele é como eu disse, um modelo, é uma ideia que pode ser adequada para qualquer faixa etária ou para qualquer fase de aprendizagem. Então, esse é o modelo sugerido. Então, vocês veem aí na horizontal aquilo que eu falei, né? As situações que levam a essa progressão de aprendizagem, que são os objetivos gerando situações que, por sua vez, são desenvolvidas através de atividades. Então, como exemplo, né, eu tenho aqui nesse retângulo maior à esquerda, os objetivos eles estão alinhados com aquelas situações de características, né, da dinâmica do jogo de basquete. Então nós temos aí a conservação e movimentação da bola por parte do ataque e recuperação da bola por parte da defesa, desequilíbrio da defesa e contenção do ataque, e finalização e proteção da meta, sempre levando em consideração situações de ataque e defesa. Na coluna das situações de aprendizagem, eu coloco aí 3 situações que são possíveis. As situações coletivas de jogo, eu considero situações coletivas de jogo as situações de 5 contra 5, ou seja, o jogo mais aproximado do real. Situações individuais e grupais e os fundamentos que vão sustentar todas essas situações. Já na coluna de atividades, quando eu falo em situações coletivas de jogo,
eu estou falando de jogos e brincadeiras, jogos adaptados e o jogo propriamente dito. Nas situações individuais e grupais, nós temos as atividades que envolvem técnica individual, situações individuais e situações de 1 contra 1, as situações de duplas e trios inicialmente sem a oposição e as situações de duplas e trios com oposição. Para desenvolver os fundamentos, essas atividades englobam os exercícios simples, sem oposição, exercícios combinados sem oposição e exercícios combinados com oposição. Então esse é o modelo geral, e esse modelo geral, nesse próximo slide, né, eu apresento uma sugestão de progressão. Então esse modelo ele não precisa ser linear, ou seja, eu não preciso, por exemplo, quando eu trabalho com fundamento, eu não preciso necessariamente seguir esta sequência de exercícios simples sem oposição, exercícios combinados sem oposição e exercícios combinados com oposição. E assim também em relação às outras situações de aprendizagem. Então eu posso combinar as coisas. Por exemplo, se o objetivo da minha aula é conservação e movimentação da bola, eu posso definir como foco da aula o trabalho com dribles e passes. Nesse trabalho com dribles e passes, por exemplo, eu posso utilizar jogos e brincadeiras, vamos supor um jogo dos 10 passes, eu posso trabalhar com situações de duplas e trios sem oposição, troca de passes com movimentação, e aí eu posso até incluir um terceiro fundamento, por exemplo, a finalização, e posso trabalhar com os exercícios mais simples sem oposição. Então, como vocês observam, nesse modelo, né, como eu disse, quero repetir e frisar bem, não há necessidade de você trabalhar de uma forma linear. Você pode fazer as combinações que achar mais convenientes, de acordo com o nível de desenvolvimento das crianças e também com a estrutura que você tem disponível para poder trabalhar. Aqui uma sequência, né, dentro daquilo que foi colocado, da conservação e movimentação da bola, dribles e passes. Então, eu já falei isso, mas vou repetir. Então, nas situações coletivas de jogo, eu vou usar jogos e brincadeiras, jogo dos 10 passes, a brincadeira do gato e o rato, um com bola, outro sem bola, tentativa de roubar a bola um do outro, o pega-pega e assim por diante. Nas situações de jogo, eu vou trabalhar duplas e trios sem oposição, com o servir e ir em diferentes combinações, o servir e ir em trios com reposicionamento, ou seja, com a reposição do posicionamento, com a rotação, e o corta-luz indireto com diferentes combinações. E nos fundamentos, vou trabalhar com exercícios sem oposição, por exemplo, dribles de várias formas, com mudança de ritmo, mudança de direção, drible alto, drible baixo, drible rápido, drible mais lento, e os passes com mudança de posição e os passes em deslocamento. Aí eu passo, para finalizar, a ação do professor, dicas para uma melhor intervenção. Isso eu já falei em outros momentos, já falei em outro vídeo, quando eu falei das ações pedagógicas, mas é sempre bom a gente repetir para que os professores ou técnicos tenham uma melhor intervenção. Passa informações progressivas sem excessos, lembrando que a criança tem uma capacidade limitada de absorver informações, corrigir somente o necessário, né? Falar somente o necessário, para não confundir a criança com um turbilhão de informações, de frases, de palavras. O elogio é sempre muito importante, né? A crítica é importante, mas a crítica é importante desde que seja acompanhada por uma solução. Somente apontar o erro é uma coisa que não é recomendável. Sempre tem que ter uma solução. Para todo problema ou para todo erro tem que ter uma solução. Seja objetivo, deixar claro o que quer que a criança aprenda, é importante para ela entender o porquê ela está fazendo aquele tipo de atividade. O incentivo para que a criança execute, mesmo que ela erre, ela tem o direito de errar, a criança tem esse direito, afinal de contas ela está num processo de desenvolvimento, mas é muito importante que o professor destaque o esforço da criança em realizar. Muito mais importante do que destacar
o desempenho, o produto, é destacar o esforço. Demonstrar na medida do possível, mas nunca utilizar uma criança na demonstração, evitar as comparações e promover desafios compatíveis com a condição da criança. E por último, uma mensagem que o professor deve estar sempre atento a todos os momentos da aula. Ele deve ser proativo, ele deve participar, ele deve estar junto com a criança o tempo todo e as suas atitudes devem também se refletir fora do ambiente de ensino-aprendizagem. Primeiro, porque nós, professores, somos modelo para essas crianças. E segundo, que em algum momento a criança poderá solicitar um auxílio que não esteja relacionado especificamente ao basquete. O professor deve sempre destacar valores que agreguem o esporte à vida cotidiana e, finalmente, o professor tem que entender que a criança é a protagonista da atividade e é para ela que nós trabalhamos. Deixo aqui novamente os meus contatos para aqueles que quiserem entrar num contato mais direto, meu e-mail, Instagram, o canal do YouTube, onde esse vídeo vai estar disponível, e eu espero que eu possa ter colaborado mais uma vez para a melhoria do nosso basquete. Um grande abraço a todos.